Olá, minhas irmãs, meus irmãos. Hoje estarei iniciando o Evangelho no Lar, essa luz que envolve a nossa casa, a nossa família, que protege, que ampara a nossa casa e também a nossa família. Estarei iniciando esse Evangelho no Lar através do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o último J e um só ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então vamos para o item 2, que é Moisés, que é a primeira revelação, onde ele trouxe a lei de Deus, formulada nos 10 mandamentos. Mandamento 1. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagens talhadas, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adoreis, nem lhes rendereis cultos soberanos. Mandamento 2. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Mandamento 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Mandamento 4. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Mandamento 5. Não matareis. Mandamento 6. Não cometereis adultério. Mandamento 7. Não furtareis. Mandamento 8. Não presteis falso testemunho contra o vosso próximo. Mandamento 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Mandamento 10. Não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhes pertencem. Moisés trouxe do Monte Sinai esses 10 mandamentos, para que eles servissem de lição para as pessoas que naquela época eram pessoas primitivas, pessoas rude, quase ferozes, né? Eram pessoas bem ruins mesmo, né, naquela época. Então Moisés trouxe do Monte Sinai esses 10 mandamentos, porque ele precisava instruir essas pessoas a começar a dar os primeiros passos de um sentimento melhor pelo seu semelhante. No caso, né, que ele falava do olho por olho, dente por dente, fazer o mesmo para o próximo aquilo que você recebeu. Então, significa que as pessoas percebiam que se eles fizessem algo de mal para o seu semelhante, ele ia receber de volta esse mal. Então ele não queria mais, né, ele não ia lá fazer o mal ao seu semelhante. Ele ia lá no terreno do vizinho e roubava uma galinha. Aí esse vizinho ia lá e roubava a galinha dele também. Então, quer dizer, as pessoas tinham medo de poder receber o mesmo mal. Se eu levasse um tapa, se eu fizesse alguma coisa de errado, eu ia receber de volta. Esses 10 mandamentos, esse olho por olho, dente por dente, naquela época era necessário para as pessoas puderem dar os seus primeiros passos. E, na verdade, Moisés também estava abrindo vamos dizer assim, né, o caminho, a estrada, para que logo mais viesse Jesus. Porque Jesus não poderia vir na época de Moisés. E as pessoas não iam respeitá-lo, não iam acreditar em nada do que ele falava. Então Moisés foi a primeira revelação, foi o condutor para abrir o caminho para que Jesus viesse, para trazer novos ensinamentos. Então, esse olho por olho, dente por dente, na época foi necessário, porque as pessoas paravam para pensar, paravam para analisar que o mal que ele fosse fazer, ele ia receber de volta. Então significa que tudo aquilo que aconteceu na época de Moisés,
através dos 10 mandamentos, então as pessoas começaram a acreditar num Deus só. Porque naquela época eles acreditavam em muitos deuses. Eles roubavam, furtavam, sabe? Era vamos dizer assim, que era tudo desordenado. Era um tempo onde as pessoas eram bem, assim, rudes, primitivas, né? Então, desses mandamentos, que não é cobiçar a mulher do próximo, não roubar, não matar. Então, acreditar num Deus só, para que as pessoas pudessem começar a ter, pelo semelhante, pelo próximo, um sentimento. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da sua doutrina. Quanto à lei de Moisés, propriamente dita, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí a lei e os profetas. Jesus veio na segunda revelação, né? Onde Moisés, como eu havia dito, Moisés abriu o caminho, abriu um lugar melhor, né? Para que as pessoas pudessem estar um pouco mais melhores, para que Jesus viesse. Você vê que Jesus se preparou um número incontáveis de anos para vir a esse mundo. Vamos dizer que uma luz imensa, enorme, igual a de Jesus, para poder encolher essa luz, para poder encarnar num corpo de carne e osso, ele deve ser preparado um número incontáveis de anos. E Jesus trouxe para nós, reduzindo os 10 mandamentos de Moisés em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você estará cumprindo todos aqueles 10 mandamentos que Moisés deixou na época dele. Vamos dizer que 2 mandamentos Jesus trouxe. É simples, mas não é fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você está amando a Deus sobre tudo. Tudo que tiver nesse mundo, você tem que amar a Deus sobre tudo. E nós ainda não temos vamos dizer assim, essa capacidade de amar a Deus sobre tudo. Porque a gente tem sempre uma queda por alguma coisa que tem no planeta Terra, alguma coisa material. Então a gente não consegue ainda amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. É muito fácil a gente amar um semelhante da nossa família. E muitas vezes ainda a gente tem uma desavença com essa pessoa. Então a gente ainda não está conseguindo amar o semelhante, né, como a nós mesmos. Mas significa o quê? Se eu não querer para o próximo o que eu não quero para mim, você já está amando ele. Você respeitando esse próximo, você está amando ele. Não é amar uma forma que a gente ama um ente querido. É de uma forma assim de você poder respeitar essa pessoa. Como Jesus fazia na época, ele respeitava as pessoas. Ele não concordava, vamos dizer assim, mas ele respeitava a atitude das pessoas. Por quê? Ele sabia que aquelas pessoas ainda eram pessoas atrasadas, que ainda iam evoluir.
E mesmo assim, Jesus respeitava essas pessoas. Então isso significa que Jesus amou as pessoas. No entanto, ele respeitou, né, as atitudes, tudo que as pessoas cometeram contra ele, ele respeitou, perdoou. Né? No entanto, que até na cruz ele perdoou todo mundo. As duas, né, a segunda revelação, onde a gente possa pegar, através dos ensinamentos de Jesus, o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então ele reduziu os 10 mandamentos em 2. E vamos para o item 5, que é o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nolo mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma força viva e incessante ativa na natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados. Por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso, é a essa relação que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permanecem ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. O item 5, que é o Espiritismo, ela é a terceira revelação. Então Moisés, primeira revelação, Jesus, a segunda revelação, e o Espiritismo, a terceira revelação. Então Jesus abriu o caminho para que as pessoas futuramente pudessem receber esse novo ensinamento, que é o Espiritismo, que é a codificação de Allan Kardec através dos Espíritos, onde Allan Kardec codificou o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses livros que a gente precisamos estudar para que nós possamos entender melhor tudo o que acontece na nossa vida, porque através do Espiritismo a gente acredita, a gente aprende da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Porque para muitos, com o Espiritismo, a gente aprende que não significa mais isso. Morreu, acabou. Vão dizer que o corpo físico morre, mas o espírito permanece na sua evolução espiritual eterna. E nós vamos reencarnar nesse mundo enquanto tiver coisas para nós, dívidas para nós pagarmos. Vamos dizer, ensinamentos, todas aquelas coisas que a gente trazemos de encarnações anteriores, os vícios, os defeitos, o orgulho, a vaidade. Então são coisas que a gente vem se arrastando aí através de muitas encarnações. E o planeta Terra é uma escola, é um hospital, onde a gente vem aprender, se curar, se desenvolver espiritualmente, intelectualmente, para que nós futuramente, numa ocasião oportuna, nós voltemos para o plano espiritual. E assim sucede um tempo para que nós possamos voltar de novo para o planeta Terra e voltar, aprender mais um pouco, se desenvolver mais um pouco, fazer mais a nossa reforma íntima, e vai se depurando, o espírito vai se depurando, vai se melhorando, vai evoluindo. E com isso nós vamos seguindo, uma dessas encarnações e desencarnações, encarnações e desencarnações, vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais voltar para esse plano, para esse planeta, e seguir o caminho, seguir para novos
oportunidades para uma nova casa, porque a casa do Pai tem várias moradas, tem muitas moradas, como mesmo Jesus mesmo disse. Então o planeta Terra é uma das nossas moradas. E nós vamos seguir isso daí adiante infinitamente, porque o planeta Terra vamos dizer assim, no universo é uma poeirinha, é um grãozinho de areia perdido no universo. Então a casa de Deus não ia fazer o planeta Terra só para os humanos, só para nós. O Espiritismo traz para nós a oportunidade de poder aprender. O Espiritismo é a terceira revelação, que nos ensina de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E isso é um grau de aprendizado muito grande para nós, porque para nós entendermos que nós somos um espírito passando uma experiência no corpo físico, que esse corpo físico um dia vai morrer e nós vamos voltar para o plano espiritual. Isso é uma lei. Quantas for necessárias, as vezes que nós temos que reencarnar nesse mundo, até o dia que nós não precisarmos mais voltar para esse mundo e seguir o caminho adiante até Deus. Então são essas três revelações, né? Moisés, que é a primeira revelação, Cristo, que é a segunda, o Espiritismo, que é a terceira revelação, né? Que é a codificação de Allan Kardec através dos espíritos, né? E porque Allan Kardec, ele foi um precursor para que os espíritos pudessem trazer todos esses ensinamentos, todos aqueles livros psicografados que Chico Xavier psicografou, do seu mentor amigo, né, o Emmanuel, de André Luiz e muitos outros espíritos. Foram mais de 400 psicografias. Então, Allan Kardec também foi um precursor, né? Foi um instrumento para que os espíritos pudessem codificar, né? Trazer a codificação do espiritismo para esse mundo. E haverá uma quarta revelação, eu acho que um futuro bem adiante, aí, porque nós estamos passando aí de mundo de provas e expiações para a regeneração, onde a humanidade vai estar se regenerando. Então, novos ensinamentos futuramente vão vir. É uma quarta revelação, novos ensinamentos, novas oportunidades de a gente estar aprendendo coisas novas, de a gente poder aprender a fazer a nossa melhora espiritual, né? Para que nós possamos amar de verdade a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, são oportunidades que virão. Futuramente irão vir novas oportunidades. Então, nesse momento, eu venho encerrar o Evangelho de hoje, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e fazendo uma breve oração, agradecendo aos nossos amigos espirituais, nossos mentores, aos bons espíritos, aos amigos espirituais, agradecer essa oportunidade por terem nos envolvido, nos auxiliado, nos ajudado. Agradecer pela oportunidade desse ensinamento de hoje, desse entendimento. E assim vamos envolvendo o nosso copo de água, ou a jarra de água, pedindo humildemente aos espíritos que possam fluidificar a água, colocando os bálsamos, as ervas, os remédios, todos os benéficos, tudo aquilo que vai nos auxiliar, nos ajudar, quando for tomar desta água, ao nosso corpo físico e ao nosso corpo espiritual. Então vamos assim encerrar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.